Oração modelo que o Eterno nos ensinou quando esteve aqui na terra como filho da Virgem. No Deus, oração modelo que o Deus único e suficiente Salvador, único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, único Criador do céu e dos céus e de todos os planetas e de todas as galáxias, único Criador de tudo que existe. Sem ele nada existiria. Oração modelo que o Eterno, Criador do céu e tudo que há no céu, dos céus, tudo que há nos céus, do ar e dos ares, tudo que há no ar dos ares, das estrelas, tudo que há nas estrelas, das galáxias e tudo que há nas galáxias, de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas. Oração modelo que o Eterno nos ensinou, no Deus, ao Criador das águas, da terra e da vida e de todas as espécies de vida e da vida humana. Oração modelo que o Eterno nos ensinou quando esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou, mas como Pai também ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Então ele mesmo veio aqui nessa terra, se fez filho de uma virgem e de um carpinteiro chamado José, para cumprir a incapacidade de todas as vidas. Pois ele é o único caminho, a verdade e a vida, e a ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria. E nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Mesmo todas as vidas sendo reproduzidas pelo pai e a mãe, ou seja, pelo macho e a fêmea, o Criador de tudo é o Deus eterno, Jesus Cristo. Pois quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já era existente. Já é e já era e sempre será o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade. E único autor da solução de tudo e de todos. De todas as vidas que já existiram nessa terra, de todas as gerações que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todos, e de todas as vidas que existem hoje, de todas e de todas as vidas que vão existir até a volta dele, de todos e de todas. Pois quando absolutamente nada existia, algo maior que tudo que existe, algo maior que tudo que foi criado, já é e já era e sempre será existente, pois ninguém nunca o criou. O Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade e único Criador de tudo e de todos, sempre foi e sempre será existente. E ninguém nunca o criou, ele nunca foi criado, ele sempre foi o Criador, né? Pois tudo ele criou com o poder da palavra dele, né? Tudo foi criado com o poder da palavra do Eterno, do único e suficiente Salvador. Ele foi falando que vem a existência do céu e o céu veio à existência. Que vem a existência de tudo que há no céu e tudo que há no céu veio à existência. Que vem a existência dos céus e os céus veio à existência. Que vem a existência de tudo que há nos céus e tudo que há nos céus veio à existência. Que vem a existência dos planetas, das galáxias, e os planetas e as galáxias veem a existência. Que vem a existência dos espaços e todos os espaços veem a existência. Que vem a existência do tempo e o tempo veio à existência. Né? Que vem a existência dos segundos e os segundos veem a existência. Que vem a existência dos anos e os anos veem a existência. Que vem a existência do ar e os ares e o ar e os ares veem a existência. Que vem a existência do universo e o universo veio à existência. Que vem a existência do planeta Terra e o planeta Terra veio à existência. Que vem a existência das águas e as águas veio à existência. Que vem a existência dos anjos e os anjos veio à existência. Que vem a existência da luz e a luz veio à existência. Que vem a existência das trevas e as trevas veio à existência. Que vem a existência de todas as espécies de vidas e todas as espécies de vida veio à existência. Que vem tudo ele criou com o poder da palavra dele, tudo. Mas a vida humana ele criou mais em especial, né? Com as próprias mãos dele, né? Ele construiu um jardim e ali no meio do jardim ele construiu uma casa. E aquela casa estava sem vida, né?
Quando ele chegou naquela casa sem vida que ele construiu com as próprias mãos dele, né? Ele soprou naquela casa que estava sem vida um sopro de vida. Então, aquela casa que estava sem vida se tornou alma vivente através do sopro dele, do eterno. Aquela casa que estava sem vida era uma alma morta, sem vida. Não existia vida naquela alma, naquela casa. Então, com o sopro do eterno, aquela alma morta se tornou uma alma vivente. Veio à existência a vida humana. Então, todas as vidas se devem àquele único sopro do eterno lá no jardim do Éden. Todas as vidas se devem àquele único sopro do eterno lá do jardim do Éden, lá no jardim do Éden. Né? Todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e todos, todas as gerações, bilhões, trilhões de gerações que já existiram de lá para cá, se deve ao aquele único sopro do eterno. E todos e todos que existem hoje se deve àquele único sopro do eterno. E todos que vai existir até a volta do eterno se deve àquele único sopro do eterno. Mesmo sendo reproduzidos pelo macho e a fêmea, pelo pai e a mãe, tudo se deve àquele único sopro do Pai maior, do Pai supremo, do Pai superior, do Pai altíssimo criador. Né? Sem ele, nada existiria. Nenhuma espécie de vida, e nem a vida humana, e nada que foi criado. E como o Pai, o nosso Eterno, tudo criou, e como o Pai ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer, então ele mesmo veio aqui nessa terra, se fez filho de uma virgem e de um carpinteiro chamado José para cumprir a incapacidade de todas as vidas que já existiram e que não existe mais, e de todas as vidas que existem hoje e de todas as vidas que vai existir até a volta dele. Pois para ele todas as vidas são existentes, pois até mesmo os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados, de todos e todas que já existiram e que não existe mais, de todos e todas que existem hoje e de todos e todas que vai existir até a volta dele, do eterno. Até mesmo os fios de cabelo da cabeça de cada um estão todos contados. E o nosso eterno conhece cada um e cada uma pelo nome, de todos e todos que já existiram e que não existe mais, de todos e todos que existe hoje e de todos e todos que vai existir até a volta dele. No nosso eterno Criador conhece cada uma vida pelo nome. Se até os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, imagina o resto dos membros do corpo, né? Todos os membros do corpo humano, de todas as vidas, de todos e todos que já existiram, que não existe mais, estão todos contados. E de todos e todas que existem hoje, estão todos contados. De todos e todos que vai existir até a volta deles, são todos contados também. E o Criador conhece cada uma vida pelo nome, cada um e cada uma. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como Filho da Virgem, o Deus único e suficiente Salvador, único imortal e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, ou seja, o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, quando ele esteve aqui nessa terra como Filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores, os nossos que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer armadilha do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. E livra-nos também, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Pois somente os vivos dessa terra praticam toda espécie de iniquidade, sendo os ferramentas de Satanás e dos demônios, mas somente os vivos praticam toda espécie de infernos. Todas as espécies de infernos são praticados pela humanidade. Né? Então, que Deus nos livra de toda maldade de Satanás e dos demônios contra as vossas vidas, e que Deus nos livra de toda maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade.
a eternidade. Sempre foi e sempre será. E sem o nosso Criador nada existiria. E nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. Então, o nosso eterno Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e a ressurreição eterna dos mortos e a ressurreição eterna dos vivos. Pois a palavra de Deus deixa bem claro, né, que toda mente de todos os vivos dessa terra mente, né? Mente, né? E todo o coração de todos os vivos dessa terra são mais enganosos do que todas as coisas. E toda carne é pecaminosa. Então, que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal da mente humana, que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal do coração humano, e que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal da carne humana. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória, para todo sempre, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus também deixa bem claro que se a nossa vida fosse somente essa vida aqui, né, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 50 anos, de 80 anos, de 90 anos, de 120 anos, o máximo que possa viver nessa terra momentaneamente possa ser que tem alguém de 150 anos, né? A gente não sabe, o planeta é grande. Então, mas o máximo é isso, 150 anos e morrem. E a vida termina na morte, né? Nós não somos eternos. Nós não somos eternos, né? Nós somos mortais. Todas as vidas que foram criadas são mortais. Morre, né? Para de existir. Nós não temos a eternidade ainda. Só um pode nos dar a eternidade, Jesus. E ele vai fazer isso só quando ele voltar nas nuvens, né? Que ele trouxer todos os mortos de volta à vida ressuscitados e que ele transformar os que porventura ele alcançar com vida em corpo de glória corruptível. Somente a partir daí é que a humanidade vai ter vida eterna. Mesmo assim, a humanidade nunca será superior, porque o Deus Criador pode destruí-los na hora que ele quiser, né? Se for necessário. Como nem os anjos são eternos, porque Deus pode destruí-los, e nem os demônios são eternos, porque Deus vai destruí-los. Deus vai destruir Satanás e vai destruir todos os demônios. E se Deus quiser destruir os anjos, Deus destrói. Então ninguém nunca vai ser superior ao Criador. O Criador sempre será superior a tudo. E mesmo o Criador trazendo todas as vidas que não existem mais de volta, ressuscitadas com corpo de glória corruptível, mesmo assim, ele é o soberano sobre tudo, porque ele é o dono de tudo, né? Ele é o único que pode destruir, né, e construir. Ele é o único Deus que pode nos dar a vida eterna. E ele ainda fala assim, se a nossa vida fosse apenas essa vida de poucos anos, a palavra de Deus não seria verdadeira e Deus seria mentiroso. Porque essa vida que nós vivemos hoje, ela é uma vida paralela, passageira, né? Nascemos, vivemos e morremos. A vida termina na morte. Mas a vida não é só isso, porque para Deus todas as vidas são existentes. Porque Ele é o autor da ressurreição de todas as vidas que não existem mais. E Ele é o autor ele é o autor da ressurreição de todas as vidas que existe e que vai existir até a volta dele. Pois sem ele nada existiria, e nenhuma espécie de vida, e nem a vida humana. A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, único e suficiente Salvador, a minha gratidão pela minha vida, pela vida dos meus pais, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela vida de todos os meus que estão acordados, de todos os meus que estão dormindo, de todos os meus que vai chegar até a volta dele. Pois para o nosso eterno Criador, todas as vidas são existentes. E ele é a solução de todas e de todos, né? De todos, de todas e de todos, de todos e de todos que não existe mais, e de todos e todas que existe hoje, e de todos e todos que vai existir até a volta dele. Ele é o único autor da solução de todos e de todas, e sem ele nada existiria, né? E a nossa esperança é o nosso eterno, é o Criador. Pois se a nossa vida só fosse essa aqui de 120 anos, nós seríamos os mais miseráveis da criação de Deus. Mas não é. Essa vida termina na morte, é claro, que nós não somos imortais, nós somos mortal. Mas para o Criador, todas as vidas são existentes, porque Ele é o autor da ressurreição.
e ele trará todas as vidas de volta, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. E, porventura, ele alcançar a vida nessa terra, essas vidas que ele alcançar não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição. Que a pessoa pode ter 150 anos, voltará à sua juventude de 18 anos, né? Com a mente incorruptível, que não se corromperá mais, que nunca mais virá o mau pensamento na mente humana, porque o mal já não mais existirá. Nunca mais haverá uma maldade no coração de nenhum humano, de nenhum vivo dessa terra, porque o mal já não mais existirá. Nunca mais existirá um pecado na carne de nenhum humano dessa terra, porque o pecado não mais existirá. Então, quer dizer, somente Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Somente Jesus Cristo é o Criador de todas as espécies de vida e da vida humana. Desde antes mesmo do princípio de todos os princípios. Desde antes mesmo da existência de todas as espécies de vida e desde antes mesmo da existência da vida humana. Pois quando nada existia, o eterno Criador já é e já era e sempre será o Criador de tudo e todos. O Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade é o Criador de tudo e de todos. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é o nosso eterno Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Cessou o sopro de vida, somente Jesus Cristo pode nos trazer de volta à vida, ressuscitado com um corpo de glória corruptível. Quando morremos, paramos de existir até a volta do eterno Criador da vida. Somente o Criador da vida pode trazer existência de todas as vidas que não existem mais de volta, né? Somente Ele é o autor da ressurreição eterna dos mortos e somente Ele é o autor da transformação eterna dos que porventura Ele alcançar com vida nessa terra. Tudo é do nosso eterno Jesus Cristo e tudo é para o nosso eterno Jesus Cristo. Tudo é dele e tudo é para ele, pois ele é o único justo juízo final de tudo e de todos. A esse nosso eterno Criador, a minha gratidão pela minha vida, pela vida dos meus pais, pela vida de todos os meus que estão acordados, e pela vida de todos os meus que estão dormindo, e pela vida de todos os meus que vão existir até a volta desse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único, eterno, Criador de tudo. Pois sem o nosso eterno, nada existiria. Pois quando nada existia, o nosso eterno já era existente. Quando nada que foi criado existia, o eterno Criador de tudo já é e já era e sempre será o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, ou seja, único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. É o nosso eterno Jesus Cristo, a vida, o Criador da vida. Sem o Criador da vida, nada existiria, e nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único, a minha gratidão pela vida. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Bom dia, nosso eterno Jesus Cristo. Todos os dias, quando acordo pela manhã, agradeço a Ti, nosso eterno Jesus Cristo, por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais um dia rumo ao trabalho. Obrigado, Jesus, pela vida, nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único e suficiente Salvador, único, imortal e único que possui a imortalidade e único autor da ressurreição eterna de todas as vidas de todos que já existiram nessa terra e que não existe mais, e único autor da transformação eterna dos que porventura o Senhor alcançar com vida quando o Senhor voltar. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, único autor da solução de todos e todas as vidas que não existe mais, único autor da solução de todas e todas as vidas que existe hoje e único autor da solução de todas e todas as vidas que vai existir até a tua volta, nosso eterno Jesus Cristo. Obrigado, nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus
único e suficiente Salvador, Criador de tudo, e sem o Senhor, meu Pai, nada existiria. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida,